Quero convidá-los para que abramos as nossas Bíblias. Vamos ler na segunda carta de Paulo a Timóteo, um trecho muito conhecido de todos nós, obreiros. Estaremos lendo capítulo de número 2. Versículo de número 15, que assim nós lemos: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Jesus pode tomar assento, muito obrigado. Eu quero, meus irmãos, inicialmente expressar aqui a minha alegria em poder estar participando de mais um culto, mais um trabalho da nossa igreja aqui em Abreu Lima. Igreja essa presidida pelo meu querido irmão e amigo, pastor Roberto. E louvo a Deus por reencontrar aqui irmãos, amigos, já há alguns anos que não vinha a essa reunião por motivo de força maior, mas este ano o Senhor Deus me concedeu esse privilégio, poder estar participando desta abençoada escola bíblica de obreiros aqui em Abreu Lima. Sempre que nós participamos aqui, somos muito bem recebidos, somos muito bem acolhidos, e sempre saímos aqui abençoados e edificados por tudo aquilo que o Senhor Deus faz por nós, não somente no convívio com os irmãos, a confraternização, mas também na palavra de Deus que nós temos ouvido. Alegria, pastor Roberto, muito obrigado pela maneira sempre amável e carinhosa que o Senhor nos recebe aqui. É sempre muito bom estar ao seu lado, juntamente com os obreiros aqui da nossa igreja em Abreu e Lima. Também quero cumprimentar as nossas irmãs, que estão aqui no grupo bom, não é? Deus abençoe as nossas irmãs. E o pastor Roberto disse que a minha mãe, saudosa mãe, ela dizia que o homem foi feito de barro e a mulher foi feita do osso. Mas ela dizia mais uma coisa, pastor Roberto. Ela dizia que Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas não se arrependeu de ter feito a mulher. Foi isso que ela, é o que está na Bíblia, né? E arrependeu Deus de ter feito o homem. Mas quero aqui, em nome da minha esposa, irmã Lídia, saudar as nossas irmãs aqui, em nome da irmã Iraci, saudar todas as nossas irmãs que estão presentes aqui nessa reunião. Pastor Zé Carlos de Lima, nosso muito digno presidente da Almadene, a quem nós muito amamos, respeitamos, louvamos a Deus pelo seu trabalho, louvamos a Deus pela maneira com que Deus tem conduzido o irmão, não somente à frente da nossa convenção da Paraíba, da igreja João Pessoa, mas particularmente também na nossa Almadene. Deus tem dado ao irmão equilíbrio, paciência, lucidez para conduzir a Almadene, que é uma referência para todo o Brasil em termos de união de pastores. A Almadene é uma bênção e nós louvamos a Deus, pastor Zé Carlos, pela maneira com que o senhor tem conduzido a Almadene. Quero aqui, em nome do pastor Zé Carlos, também cumprimentar todos os nossos irmãos da Paraíba, que se fazem presentes aqui, uma caravana bonita, que sempre nos recebe muito bem ali também. Muito obrigado. Revendo os queridos pastores, pastor Martim Alves, alegria revê-lo, pastor Virgínio, né, e pastor Nataniron, da convenção lá, numa das convenções lá do Espírito Santo, né? Então, fico feliz em poder também rever os líderes que o Senhor Deus tem levantado aqui no Nordeste. Na verdade, esses irmãos representam a igreja não somente no Nordeste, mas em todo o Brasil. Louvo a Deus pela vida do pastor Ziel, que acabamos de ouvi-lo. É uma alegria poder saber que o Senhor Deus tem preparado líderes para dar continuidade à sua obra enquanto Ele não vier. Evidentemente que nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus, mas enquanto Jesus não vem, a igreja continua. E líderes são levantados para substituírem os grandes que o Senhor Deus tem levantado. Pastor Ziel, nós louvamos a Deus pela sua vida, é uma referência para todos nós, não somente no Nordeste, lá do Maranhão, onde ele serve ao Senhor. Já estive participando ali com os nossos irmãos da sua igreja, mas também em todo o Brasil, não é? Tem dado a sua contribuição para a nossa igreja, para a CPAD, não é? E já foi um dos preletores de nossas escolas bíblicas nacional que realizamos. Aliás, acho que foi a última, né? Depois entrou a pandemia e nós não realizamos mais. Mas o pastor Zé esteve lá em Santa Catarina, participando conosco de uma EBN, Escola Bíblica Nacional, e Deus tem abençoado esse jovem obreiro, permita-me dizer isso, porque você é mais novo que eu, e é uma alegria poder saber que o Senhor Deus tem preparado homens para dar continuidade a esta obra.
Meus amados, na verdade o tema que foi escolhido, e o pastor Isiel, eu peguei uma boa parte da sua preleção, ficou dentro desse tema, a respeito da seara e dos trabalhadores. E eu comecei a pensar, meus amados, por que o Senhor Jesus já estava sinalizando desta falta de obreiros. Disse aqui o pastor Uziel que, na verdade, parece que tem muitos obreiros. Nós vemos os púlpitos muito lotados, igrejas muito lotadas, parece que temos muitos obreiros. Nos dias de Jesus, também tinham muitos religiosos, disse aqui o pastor Uziel, eu estava pensando sobre isso. Também tinha muitos religiosos, mas o Senhor ainda dizia que eram poucos. Eu comecei a pensar, meus amados, quando o Senhor Jesus iniciou a formação dos seus cooperadores. Aqueles que seriam os continuadores da obra que ele estava implantando. Quando Jesus estava escolhendo aqueles que seriam seus discípulos, aqueles que seriam seus cooperadores, e Jesus, ele usou de um procedimento um tanto diferente, talvez equivocado, na visão de alguns. Ele não foi procurar lá no meio dos fariseus, no meio dos anciãos, no meio dos sábios, não é? Jesus foi no Mar da Galileia. Foi ali que Jesus iniciou o grupo de cooperadores. Ali no Mar da Galileia, aqueles homens simples, homens que não tinham muita cultura, homens que até o seu falar era um tanto rude, era um tanto grosseiro, até no relacionamento entre eles, no relacionamento entre as pessoas, eram homens que não tinham qualquer preparo no que se refere a relacionamento com outras pessoas. E como o Senhor Jesus então vai ao Mar da Galileia, abre mão de outros que certamente se colocariam à disposição e vai buscar homens que não tinham a menor afinidade com cultura, conhecimento ou mesmo na teologia. Eu comecei a pensar a respeito disso, meus amados. O Senhor Jesus foi buscar Pedro, Tiago, João, homens que eram pescadores, homens de vida muito simples, mas eram homens que se deixariam ser dominados, que se deixariam ser orientados pelo Senhor Jesus. Porque quando alguns são muito grandes, cada um tem os seus conceitos, tem a sua formação, tem os seus conhecimentos, e às vezes é mais difícil para ser submisso ou adquirir algo a mais. Mas aqueles homens necessitavam do Senhor Jesus, necessitavam da influência do Senhor Jesus. Então, ao longo do ministério do Senhor Jesus, nós começamos a entender que, na verdade, os trabalhadores seriam poucos, porque há uma exigência com relação àqueles que estarão falando em nome do Senhor Jesus. Porque quando Jesus escolheu, Jesus disse: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Mas Jesus disse: e vos nomeei, ou seja, ele estaria falando em nome do Senhor Jesus. E não é qualquer um que pode falar em nome de Jesus. Não é qualquer um que pode representar ao Senhor Jesus. Não é quando nós pedimos para alguém nos representar em algum trabalho, os pastores, às vezes, da impossibilidade de ir, nós sempre pedimos alguém para nos representar e nós escolhemos quem é que vai nos representar, para que aquele que vai nos representar não nos envergonhe, não escandalize, não cometa alguma coisa que venha, quem sabe, até comprometer a nossa pessoa. Agora imagina o Senhor Jesus escolhendo homens para que eles pudessem usar o nome dele, o nome de Jesus. Então não é qualquer um que está preparado para usar o nome do Senhor Jesus. É bem por isso que a seara é grande e os trabalhadores não são tão grandes, porque é possível que tem muitos que estão desejosos, ou melhor, querendo, mas não estão preparados e não estão, eu diria, adequados para falar em nome do Senhor Jesus. E me veio ao pensamento uma meditação com os irmãos. Escolhi esse versículo para nós meditarmos. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu comecei a pensar, meus amados, que nesse atual momento, a sociedade em geral, inclusive a igreja, está observando e cobrando a real condição do obreiro.
há uma cobrança daqueles que ocupam os nossos púlpitos. Há uma cobrança da igreja em relação à condição daqueles que ocupam os nossos púlpitos para pregar, para ensinar. Que condição é cobrada? No sentido moral, na condição moral do obreiro, naquilo que ele fala, no seu comportamento, naquilo que ele representa, naquilo que ele é do púlpito e naquilo que ele é principalmente fora do púlpito. Então há essa cobrança da igreja em relação à condição moral, ao seu caráter. Me veio ao pensamento essa palavra, meus amados, porque há, na verdade, nesses últimos dias, uma preocupação de todos nós em relação à banalização que estão fazendo, que eu diria do ministério, do chamado ministério. Alguns usam o ministério para se promover. Outros usam o ministério por uma condição financeira melhor. Mas a igreja não aceita isso. A igreja quer homens que tenham compromisso com Deus. Homens que tenham compromisso com a palavra de Deus. Homens que têm vida moral de exemplo, vida moral ilibada. Homens que têm família, homens que cuidam da família, homens que a sua família é conhecida, homens que sabem que são pastores do púlpito, pastores do gabinete, pastores, como disse aqui o pastor Uziel, pastores da lama, pastores lá no campo, pastores dentro da sua casa. Pastores dentro da sua casa. Bendito é o nome do Senhor. Estou me lembrando aqui, pastor Abiazar, me permita cumprimentá-lo também, presidente da nossa comissão jurídica, que gosta muito de falar a respeito de família, e nós sempre temos comentado a respeito dessa preocupação que temos em relação à condição daqueles que estão conduzindo a igreja do Senhor. Então estamos falando que a sociedade cobra de nós, no sentido moral, do caráter, no comportamento, na integridade, na reputação, no relacionamento, porque às vezes alguém cresce um pouquinho e parece que virou intocável, ninguém pode nem se aproximar dele. No que se refere à sua espiritualidade, homens que pregam e que são espirituais, que são batizados com o Espírito Santo, que falam em línguas estranhas, que têm comunhão com o Espírito Santo, que têm comunhão com Deus, que a mensagem que ele entrega para a igreja é a mensagem que ele recebe do Senhor. A mensagem que ele entrega para a igreja é a mensagem que ele busca no joelho. Não é a mensagem que busca no YouTube, aquela que faz mais sucesso, não. É a mensagem que busca no joelho, porque o Senhor Jesus sabe o que a igreja precisa. O que a igreja precisa, o Espírito Santo revela para o pregador. Bendito é o nome do Senhor. Quantas vezes preparamos uma mensagem do púlpito, Deus muda a mensagem, porque alguém precisa ouvir aquilo que Deus dá. Nós pregamos aquilo que o Senhor Deus manda que preguemos, não pregamos aquilo que é conveniente para nós, ou que é conveniente para o público, ou que é conveniente para grupos da igreja, não. Nós pregamos aquilo que é conveniente ao Senhor Jesus Cristo, porque a igreja é dele. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. A igreja cobra a espiritualidade do obreiro. Se nós pregamos a respeito do batismo com o Espírito Santo, nós temos de ser batizados com o Espírito Santo, glorificar a Deus no culto. Talvez eu fale isso mais para frente, mas glorificar a Deus no culto, na direção do culto, envolver a igreja da glorificação ao nome do Senhor. Afinal de contas, a igreja se reúne para adorar a Deus. A igreja se reúne para glorificar o nome do Senhor. Cada crente que sai de casa e vem para a igreja, ele vem com o propósito de glorificar ao Senhor, de adorar a Deus. E nós que somos condutores do culto, somos aqueles que levamos a igreja a adorar ao Senhor, a glorificar o nome do Senhor. Porque tem obreiro que só glorifica a Deus quando ele está pregando. Quando ele está pregando, ele glorifica a Deus. Mas quando o companheiro está pregando, ele fica calado. Durante o culto é boca fechada, não. Nós somos crentes pentecostais, glorificamos a Deus no culto e ainda falamos em línguas estranhas. Bendito é o nome do Senhor. Falar em língua estranha no púlpito não escandaliza ninguém.
Falar em língua estranha no púlpito não escandaliza a igreja, e tampouco o ouvinte que está no culto, não. É o Senhor Jesus quem salva, é Jesus quem liberta, é Jesus quem faz, quem convence o coração do homem que está participando de um culto. Bendito é o nome do Senhor. Então a igreja cobra se tem chamada ministerial, cobra o seu preparo, ou seja, o seu condicionamento. Isso se deve, meus amados, a alguns fatores. Entre eles, o padrão social, intelectual da membresia dos frequentadores da igreja. É claro que nós vamos continuar pregando o Evangelho na simplicidade, naquilo que o Espírito Santo nos manda pregar. Mas nós não devemos deixar de observar que o público hoje, e louvamos a Deus por isso, da Assembleia de Deus, é o público que está um pouco mais elitizado. Então, este cuidado que devemos ter, essa cobrança que tem, é porque o padrão social e intelectual da membresia da igreja e dos seus frequentadores tem mudado. E não somente isso, e também os meios de comunicação. Pontuarei alguns detalhes, meus amados, observados do versículo que temos lido. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas. Entre essas cartas, 3 são consideradas pastorais. O irmão sabe muito bem disso, que são as cartas, as 2 a Timóteo e a Tito. E gostaria de fazer algumas considerações a respeito das preocupações do apóstolo Paulo, demonstra em ter nas cartas que ele escreve. O pastor Osiel falou aqui, eu gosto muito de citar isso que ele disse, que o apóstolo Paulo, quando ele se identifica nas cartas que ele escreve, ele se identifica como apóstolo, se identifica como servo, às vezes até como prisioneiro, para fazer entender que ele, o apóstolo Paulo era humilde, para fazer entender, mesmo diante dos conhecimentos que ele tinha, ele dava a entender que ele era servo do Senhor, que ele não era melhor do que ninguém, aleluia, ele não era maior do que ninguém. Tinha algumas cartas que ele escrevia, eu e Timóteo, então ele incluía outro com ele, para que entendessem que ele não se colocava como o dono da verdade, ele continuava sendo servo do Senhor. Aliás, quando o Senhor Jesus o escolheu, Jesus disse a Ananias que Saulo era um vaso, e vaso é muito comum nós usarmos esse termo vaso da igreja. E quando você diz aquela irmã é vaso, aquele irmão é vaso, é porque aquele irmão, aquela irmã é cheio do Espírito Santo. Porque aquele irmão, aquela irmã é instrumento nas mãos de Deus, é usado pelo Senhor. Então Paulo foi chamado para ser vaso, para ser instrumento, para ser servo, para ser usado pelo Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Então ele teve certas preocupações com essas cartas que ele escrevia. E chama atenção, meus amados, ele chama atenção a respeito da mudança que o Evangelho produz na vida do homem. A mudança que o Evangelho produz na vida do homem. Paulo sempre fazia essa comparação do homem velho com o homem novo. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E Paulo se compara a ele mesmo, quando ele diz o que ele era, e a transformação que ele passou quando ele conheceu o Senhor. Então ele chama atenção a respeito da mudança que o Evangelho produz na vida do homem. Mudança de comportamento. Não era crente, tinha um comportamento, aceitou a Jesus, o comportamento muda. Mudança do caráter. Muda o caráter. Quando Jesus salva, ele salva o homem por inteiro. Ele salva os olhos. Ele salva a boca. Ele salva os braços, ele liberta do coração, aleluia. O homem inteiro é salvo, porque tem alguns que parece que alguma coisa ainda falta a ser convertido, não é? Mas a misericórdia do Senhor nos alcança, aleluia. Isaías já era profeta, Isaías já era usado pelo Senhor, mas tinha alguma coisa que precisava ser melhorado na vida de Isaías. Imagina um homem que era profeta e que, pelo que podemos entender, quando ele teve aquela presença de Deus em sua vida, que ele não suportou a presença do Senhor, ele diz, ai de mim que sou homem de lábios impuros. Então ele ainda tinha os seus lábios impuros. Talvez Isaías era muito crítico, talvez Isaías era murmurador, talvez Isaías falava mal de A ou falava mal de B,
Mas quando Paulo diz, olha, quando se converte, tem que ter mudança de comportamento, mudança também nos seus lábios. Porque às vezes alguém aceita Jesus, mas os lábios continuam sendo impuros, como era o de Isaías. Isaías diz, olha, e além de tudo, as minhas companhias também são ruins. Porque além de eu ser homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Então sou todo errado. Eu sou profeta, mas eu preciso melhorar em alguma coisa. E eu vou morrer porque eu vi o Senhor, eu vi a glória de Deus. Mas o Senhor não quer matar ninguém, Ele só quer transformar, Ele só quer restaurar, aleluia. Aí então o Senhor Deus providencia uma brasa viva que toca nos lábios de Isaías. Eu ainda te quero, eu ainda quero te usar, mas você precisa se adequar à minha santidade. Vou purificar os seus lábios. E era isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Mudança de comportamento, mudança de caráter, mudança de propósitos, mudança de prioridades. São mudanças perceptivas, mudanças que podemos perceber. Mas o apóstolo Paulo ensina com amor, buscando aperfeiçoamento principalmente dos que servem na igreja do Senhor. Então, se há uma cobrança do apóstolo Paulo em relação aos que aceitam Jesus, muito mais daqueles que servem na igreja do Senhor. Muito mais daqueles que pregam a palavra do Senhor. E nós destacamos alguns pontos acima como referência, mas o versículo lido nos direciona exclusivamente aos escolhidos por Deus para servirem na obra do Senhor. A Bíblia diz que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Então, principalmente nos dias atuais, a nossa vida, a nossa conduta não é somente acompanhada no púlpito, mas principalmente fora do púlpito. A nossa vida é acompanhada no nosso relacionamento social. A nossa vida é acompanhada no relacionamento entre pessoas, mas ela é acompanhada também principalmente no relacionamento com a nossa família. Com a nossa família. Mas não é esse o assunto que eu quero vos falar nesta tarde. Mas, meus amados, há uma cobrança maior para aqueles que servem ao Senhor. Há uma cobrança para aqueles que exercem funções específicas da igreja de Deus. E sem dúvida, esse é o nosso caso. E a orientação do apóstolo aos obreiros confirma essa cobrança. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 7. Estamos numa escola bíblica para obreiros e obreiras, e é, na verdade, uma escola para lembrar o que a Bíblia fala e daquilo que ela quer, o que Jesus quer de cada um de nós. Assim está escrito: esta é a palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, que excelente obra deseja. Mas aí vem as orientações do apóstolo Paulo. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Marido de uma mulher. Sabe, meus amados, me permitam, estamos aqui na escola, eu me sinto um pouco à vontade para falar isso aos irmãos. Aliás, foi dito na nossa AGO, a respeito de obreiros que têm mais de uma mulher. Obreiros que já teve 2, 3 ou 4. E as desculpas que são dadas é que minha primeira esposa, ela não me ajudava no ministério. Ou fala alguma coisa que você não tem como saber se é verdade ou não. Uma vez o irmão lá, um certo dia, o irmão me procurou dizendo que estava separando a esposa, porque que a esposa havia feito isso, aquilo, só que eu não conversei com ela, ele não trouxe a irmã para conversar, para confirmar a história dele. Então são essas justificativas, são essas explicações, mas nada justifica. Marido de uma mulher, uma família constituída, não 2 famílias constituídas. Imagina o obreiro entrar na igreja para pregar e ter ali a primeira mulher, a segunda, a terceira, os filhos da primeira mulher, os filhos da segunda, os filhos da terceira. Com que moral, com que condição espiritual ele vai estar para pregar para a igreja e ensinar a palavra de Deus? Aleluia, ele não é Eucana, ele não é Jacó, não. Aquele tempo já passou. Agora a Bíblia exige isso: marido de uma mulher, marido de uma família constituída. Bendito é o nome do Senhor. Esta era a orientação que o apóstolo Paulo trazia.
Aleluia, meus amados, não vamos banalizar o nosso púlpito, entregar o púlpito para alguém que não tem compromisso moral, que não tem integridade moral, que não tem família para cuidar, alguém que não tem compromisso com a palavra de Deus. Não, meus amados, o púlpito é lugar de homens que pregam a palavra de Deus em santidade, que pregam a santidade e vivem em santidade. Bendito é o nome do Senhor. Marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Governar bem a sua própria casa. Eu sempre tenho dito, meus amados, que a nossa primeira congregação está dentro de casa. A primeira igreja que eu dirijo está dentro da minha casa. Se nesta igreja eu tenho como membro dela a minha esposa e os meus filhos, a minha igreja vai bem. Se você consegue coordenar ou dirigir a igreja da sua casa, você consegue dirigir a igreja que o Senhor Deus confiar a você. Aleluia. Glória a Deus, a nossa responsabilidade maior está dentro da nossa casa. Aí me veio uma lembrança agora, a respeito de Eucana, os irmãos se lembram, né? Eucana tinha duas mulheres, uma delas era Ana, e a Bíblia diz que quando ele ia a Siló para o sacrifício anual e levava a família, ele tomava parte do sacrifício e dava para a sua família, não é assim? Para a esposa, para os filhos, para Eucana, para a esposa, a Penina, obrigado, os filhos, mas para Ana, ele dava uma parte excelente. Meu querido irmão, para a tua esposa é a parte excelente. Na igreja, você serve a igreja, você atende os irmãos, você aconselha A, B, ora por um, olha por outro, mas quando chega em casa, o excelente fica para a esposa, o excelente fica para a família. Muitas vezes nos desgastamos o púlpito, nos desgastamos a igreja e chegamos em casa o pó e não tem nada para dar, nem migalha para dar para a família. Mas a família precisa ter a excelência da nossa vida e do cuidado de cada um de nós. Aleluia, Paulo disse: cuidar bem da família, cuidar bem da igreja. Se não cuidar bem da família, não cuida bem da igreja. É ter os filhos em sujeição. Bendito é o nome do Senhor. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? No neófito, para que ensoberbecendo se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. O apóstolo Paulo detalha essas orientações, inclusive aos cuidados pessoais do obreiro. Podemos extrair do versículo que nós lemos no início 3 temas, que, se observados por quem foi escolhido, o fará corresponder às expectativas da sua escolha. Lembrando que a escolha vem do Senhor Jesus. Cada um de nós foi escolhido pelo Senhor. Vou repetir o que nós já citamos aqui. Jesus disse: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos escolhi a vós. Eu tenho notícia para cada um que está aqui nessa tarde. Jesus não se arrependeu da escolha que fez. Jesus não se arrependeu de ter escolhido você. Por mais que você diga que eu sou falho, por mais que você diga eu sou limitado, por mais que você diga eu deixo a desejar, Jesus não se arrependeu de chamar você. Aleluia, e Ele sabe quem Ele escolhe. Aleluia, Jesus não se arrependeu de ter te escolhido. Eu começo a pensar, meus amados, que muitas vezes nós nos consideramos incapazes, muito limitados, mas eu comecei a pensar quando Jesus escolheu a Pedro, lá já disse, lá no mar da Galileia, quando Jesus olha para Pedro, escolhe a Pedro, Jesus não escolheu somente por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele viria a ser. Então, meu amado, você tem muito a dar para o Senhor. Aleluia, e sabe, se você precisar de melhorar, Deus vai te aperfeiçoar, Jesus vai te aperfeiçoar, para que você seja aquilo que Ele quer que você seja, e não aquilo que você era quando Ele te escolheu. Aleluia, como fomos escolhidos
Muitas vezes deixamos a desejar em alguma coisa, mas Jesus vai trabalhando em nós, vai nos aperfeiçoando. Então, quando Ele nos escolhe, não é por aquilo que nós somos, mas por aquilo que nós seremos. Não é assim? Aleluia. Irmão, se lembra quando Jesus disse a Pedro, na confissão de Pedro, quando Jesus pergunta: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E vós, quem dizeis que eu sou? Qual foi a palavra de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Não se lembram? Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A ti darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado dos céus. O que você desligar na terra será desligado dos céus. Aleluia. Os irmãos imaginam que naquele momento Pedro tinha condição de ligar alguém do céu, desligar alguém do céu? Naquele momento não, porque logo depois Pedro disse alguma coisa que Jesus disse para ele: afasta de mim, para trás de mim, Satanás. Pedro ali naquele momento não estava preparado, mas Jesus se referia não àquele Pedro, se referia àquele Pedro do dia de Pentecostes, que foi batizado com o Espírito Santo e que pregou e 3.000 pessoas se renderam aos pés do Senhor. Então, meu amado irmão, quando Jesus se refere a você, Ele se refere com o que vai fazer na tua vida, Ele se refere ao que vai fazer com você, Ele vai mudar o que precisa mudar, Ele vai sempre te encher do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Então, você foi escolhido pelo Senhor Jesus. Ele não se arrependeu e Ele não erra na sua escolha. Para tudo tem um propósito. E penso que todos que estão aqui foram escolhidos pelo Senhor Jesus. Que termos podemos observar, meus amados? No versículo que nós lemos, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Primeiro tema, obreiro aprovado por Deus. Segundo tema, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Obreiro de vida íntegra, não tem de que se envergonhar. Terceiro tema, mas que maneja bem a palavra da verdade. Obreiro que aplica com sabedoria o que recebeu do Senhor. Cada um de nós foi escolhido para um trabalho específico na igreja do Senhor. Pastor Ziel foi muito feliz na sua ministração, louva a Deus. E ele falou a respeito daquele que inicia o trabalho e daqueles que vão dar continuidade ao trabalho. Cada um de nós, para cada um de nós, o Senhor Deus tem uma função. Por isso foi que o apóstolo disse que o Senhor Jesus deu para a igreja. Deu apóstolos, profetas, uns para apóstolos, para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento da igreja. Nem todos são doutores, nem todos são evangelistas, nem todos são profetas, mas cada um tem a sua participação na igreja do Senhor. Quando surge aquele problema na igreja primitiva, na igreja primeira, vocês vão se lembrar aquele probleminha que teve lá com as viúvas, e que trouxeram para os apóstolos aquela situação. Qual foi a posição deles? A Bíblia diz, Atos capítulo 6, versículos 2 a 4, estaremos lendo. E os 11, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Qual foi a solução que eles apresentaram? Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O que os apóstolos quiseram dizer é o seguinte: olha, nós somos escolhidos para pregar a palavra. Para resolver esse problema das mesas, vamos escolher alguém que possa fazer isso. Mas nós vamos continuar pregando. Então isso quer dizer que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus tem para a sua igreja, cada um fazendo um trabalho específico. Mas não é qualquer um que pode ser escolhido. Tinha que ser varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Porque na igreja de Deus se constituem pessoas que têm compromisso com Deus. Não importa o cargo, a posição que ocupa na igreja, tem de ter sabedoria e tem de ser cheio do Espírito Santo. Porque eles disseram: vamos constituir sobre este importante negócio. Tudo que há na igreja é importante.
O púlpito é importante, o coral é importante, o rejeito coral é importante, a orquestra é importante, as crianças são importantes, a líder das crianças também são importantes para a igreja. E tem outra coisa, meus amados, não se segura crente na igreja dando cargo para eles. Se dá cargo para quem é crente. Muitas vezes a família é influente, e olha, vamos para segurar essa pessoa da igreja, vamos dar o cargo para ele. Mas não, o cargo da igreja é para pessoas que têm boa reputação e que são cheios do Espírito Santo. Oh, aleluia! Uma coisa é você lidar com o crente cheio do Espírito Santo, e uma coisa é você lidar com alguém que não tem compromisso com o Espírito Santo. A vida é outra, a condição é outra. Então os cargos da igreja são dados para aqueles que são cheios do Espírito Santo. Não se segura crente na igreja com cargo, você nunca vai segurar. Você dá o cargo para quem é crente. Você vai ser professor da escola dominical. Não é porque você tem muita teologia, não é porque você tem muito conhecimento, não, porque você é crente. E tem o Espírito Santo. Aleluia, porque é trabalho importante para a igreja. Você vai cuidar das crianças da igreja. Não é porque você fez tantos cursos voltados para a área infantil, não. É porque o Espírito Santo está na tua vida. E para cuidar das crianças do Senhor Jesus, tem de ter o Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor Jesus investiu em nós para nos condicionar. Nós somos chamados para determinado propósito. Qual é o propósito? Aperfeiçoar os santos. Efésios, já disse e vou repetir. Efésios capítulo 11 e versículo 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esta é a função de cada um de nós, aperfeiçoar os santos e edificar o corpo de Cristo. Agora, só pode aperfeiçoar quem se encontra em plena condição de aperfeiçoado. Aleluia. Glória a Deus. Só pode pregar a salvação quem é salvo. Parece que é uma redundância falar isso numa reunião de obreiros. Mas tem muita gente que não é salva que anda pregando por aí. Só pode pregar da salvação quem é salvo. Só pode pregar a respeito do batismo com o Espírito Santo quem é batizado com o Espírito Santo. Aleluia. E algumas vezes nós entregamos o púlpito para tantos teólogos que às vezes nem concordam com a nossa doutrina pentecostal. E quer ou não, devagarinho, disfarçadamente, vai colocando esse venenozinho no meio da igreja. Meus amados, queridos obreiros, em nome do Senhor Jesus, vamos cuidar do púlpito da igreja e entregar o púlpito para quem é crente pentecostal, que crê no batismo com o Espírito Santo, que é batizado com o Espírito Santo, que crê nos dons espirituais da igreja. Aleluia! Bendito é o nome do seu crente que fala em língua estranha. Não precisa ser doutor, como disse aqui o pastor Osiel, não. Precisa somente ser crente. O Senhor Jesus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Oh, bendito é o nome do Senhor, aleluia. O Senhor Jesus usa a cada um de nós, meus amados. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. É para aperfeiçoar a igreja do Senhor. Só pode aperfeiçoar quem está aperfeiçoado. Somos todos falhos e carecemos sempre de aperfeiçoamento. O que passou pelo aperfeiçoamento pode ser considerado um obreiro aprovado, um obreiro de vida íntegra, o obreiro que sabe aplicar o que recebeu do Senhor. Eu vou repetir, obreiro aprovado por Deus, de vida íntegra. Aleluia. Ele pode subir do púlpito e pregar a palavra, e seus ouvintes podem dizer nada contra ele. A esposa pode dizer, meu marido prega e vive o que prega. Aleluia. E a coisa mais gratificante para o obreiro é quando a sua família crê no seu ministério. Quando a esposa crê na sua chamada e o ajuda na sua chamada. Quando a esposa ora por ele, ora com ele nos momentos difíceis que ele passa no ministério, porque ela crê na chamada do marido. Quando o filho, a filha pede que o seu pai, que é obreiro, o unja quando está enfermo ou está precisando de alguma coisa. Já aconteceu isso com você, meu amado? Você em casa,
e o seu filho, a sua filha, a sua esposa pedir para que você unja, é porque crê no seu ministério, crê na sua chamada. Vida íntegra diante do Senhor, vida íntegra diante da família, vida íntegra diante da sociedade. Falando um pouquinho sobre o obreiro aprovado, eu não quero me estender, mas o que poderíamos falar a respeito desse tema, o que é ser aprovado, é atender, é mostrar capacidade de corresponder no que lhe foi colocado à prova. Se não foi aprovado, volta ao período de aprendizado e período da prova. Quando nós lemos a história de José, é uma história muito bonita, não é? Bonita de ler, mas difícil de se viver. Bonita de ler a história de José, mas difícil de se viver que é a história de José. Mas, lá na frente, quando José estava já constituindo a sua família, um de seus filhos que nasceram deu o nome de Efraim, porque ele disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. O momento de prova, muitas vezes é momento de aflição, é momento de perseguição, momento de calúnia, situações que você não pode contar nem com a família. A prova de ministério, muitas vezes a família não pode passar por ela, para que a família não fique reprovando o ministério ou reprovando a chamada. Mas há momentos que você tem que estar sozinho, no seu lugar de oração na sua casa, a esposa dormindo, os filhos dormindo e você ali falando com Deus, por causa de alguma adversidade, uma perseguição, uma calúnia. É a prova, meu amado irmão. Você está crescendo, você está crescendo. José disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Não desista, não volte para trás, não desista. Em nome do Senhor Jesus, alguém precisa ouvir isso aqui nesta tarde. Não desista da sua chamada ministerial. Aleluia. Estou me lembrando, meus amados, quando o profeta Elias teve que fugir das ameaças de Jezabel, os irmãos se lembram bem? Ele foi para o deserto, e ali a sua aflição era tão grande que até a morte ele pediu, mas o Senhor Deus nunca abandonou aqueles a quem Ele escolhe. O Senhor Deus não abandonou Elias, mandou que o anjo levasse pão e água para Elias lá no deserto. O anjo tocou nele e disse: come e bebe. Comeu e bebeu e voltou ao desânimo. Mas Deus disse: eu vou insistir com Elias, manda outro anjo. E ali vai o anjo, toca Elias e disse: come e bebe, porque muito longa ainda é a tua caminhada. O teu caminho é longo, é o que Deus está falando a você nesta tarde. Come e bebe, porque o teu caminho ainda é longe. O teu caminho ainda é longo. Bendito é o nome do Senhor. Você não vai parar agora. Você não vai parar agora. Essa adversidade não pode fazer você desistir. Esta aflição não pode fazer você desistir. Esta perseguição não pode fazer você desistir. Esta calúnia não pode fazer você desistir. Nesta tarde tem água, tem pão do céu para que você coma e continue na sua caminhada. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Elias comeu, e com a força daquele alimento andou 40 dias e 40 noites. Mas novamente bate o desânimo. Elias vai lá para a caverna. Já estou encerrando, meus amados. E lá na caverna, Elias está só. Aí o próprio Deus quem vem em socorro de Elias. Ah, meu amado irmão, quando preciso for, Deus vai em socorro de você. Aleluia. Imagina a condição de Elias na caverna. Caverna é lugar de solidão, caverna é lugar de esconderijo. Mas Deus não chamou Elias para ir para a caverna. Aí o próprio Deus vai e chama Elias lá da porta. Elias, sai para fora. O que você está fazendo aí, Elias? Aí Deus traz uma notícia muito boa para Elias. Olha, Elias, eu quero dizer para você que o terremoto já passou. O vento forte já passou. O fogo já passou. Eu nem estava no terremoto, nem estava no vento forte, nem estava no fogo. Mas quem está aqui agora sou eu. Aleluia, meu amado irmão. O vento forte já passou. O terremoto já passou. É hora de sair da caverna e fazer o que Deus te incumbiu para fazer. Aleluia. Deus disse para Elias: sai para fora, Elias, volta pelo teu caminho,
Você volta para Damasco, Elias, aleluia, e você vai ungir o rei de Israel, você vai ungir o rei da Síria, e vai ungir o profeta em teu lugar. Ou seja, meu amado, muita coisa ainda tem para que você venha fazer. Não é hora de parar e nem desanimar. Tu, porém, está escrito em Daniel, tu, porém, vai até o fim, porque você está sendo provado pelo Senhor. Aleluia, que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde, meus amados. Nós falamos aqui sobre 3 temas, mas eu vou falar só o início desse primeiro tema, e o Senhor Deus fará com que nós entendamos os demais. Obreiro aprovado por Deus. Você foi aprovado pelo Senhor, queira ou não, admita ou não, você foi escolhido pelo Senhor, você foi aprovado pelo Senhor para fazer parte da sua seara. Deus os abençoe em nome de Jesus. Nesta sexta, às 19 horas, no Templo Central da IEDALP, culto de doutrina. Monte sua caravana e venha aprender a palavra de Deus.